Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, amém? Abram as suas Bíblias comigo, Lucas no capítulo 23, verso 46. Lucas, capítulo 23, no verso 46. Hoje nós estamos chegando ao fim da série de mensagens que nós iniciamos há 6 semanas atrás, os brados da cruz. E durante esse tempo que coincide com o período da quaresma, nós nos propusemos como igreja a refletir e a meditar sobre cada uma das palavras que o Senhor Jesus Cristo proferiu, anunciou, bradou, enquanto ele estava sendo crucificado. E eu espero do fundo do meu coração que o Senhor tenha falado profundamente com você durante esse tempo. Eu confesso aos irmãos que eu ainda estou um pouco cheio de alegria e emocionado por tudo aquilo que nós vivemos e celebramos no domingo passado, coral, monólogo, as crianças cantando com força. Foi uma festa linda, não é mesmo? Feliz Páscoa, meus irmãos. Jesus vive e que a ressurreição, ela enche o seu coração de alegria e de esperança, amém? Hoje nós vamos encerrar nossa série refletindo sobre este último brado, o brado de entrega, e uma entrega um tanto confiante, uma rendição que foi cheia de fé. A maneira como nós vivemos, ela influencia diretamente sobre a maneira que nós vamos enfrentar a morte. A forma que nós nos encontramos com Deus na morte, ela vai ser coerente com o tipo de vida que nós cultivamos com Ele em vida. A morte, ela não muda o nosso coração, ela apenas o revela. E nesse momento nós podemos experimentar uma de 3 coisas: a alegria da salvação, o medo da condenação ou a insegurança diante do desconhecido. Hoje nós vamos aprender e meditar, meus irmãos, de que nós não precisamos viver com a mente aprisionada pela morte, uma vez que nós aprendemos a viver cada dia diante do autor da vida. Um dia sim, nós vamos morrer, mas todos os outros dias, até lá, nós vamos viver. E a pergunta é: que tipo de vida nós temos vivido? Que tipo de morte nós estamos preparando para cada um de nós? O que as nossas prioridades dizem a respeito do nosso Deus? O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 46, vai nos dizer o seguinte: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Mais uma vez a palavra do Senhor. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e nós cremos, Deus, que ela fala profundamente aos nossos corações. Enquanto nós refletimos, Deus, a respeito desse último brado de Jesus, que o Senhor, mais uma vez, se revele a nós com graça e com verdade. Faz em nós aquilo que somente o Senhor pode fazer, transformar os nossos corações pelo poder da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, porque Cristo, o nosso irmão mais velho, ressuscitou. Ele está vivo. E nós te pedimos, Deus, com humildade, que o poder da ressurreição alcance os nossos corações e, eventualmente, aqueles corações que hoje se encontram distantes, frios e adormecidos para o Senhor. Que todos aqui, Deus, tenham um encontro pessoal e real contigo, o Deus vivo que venceu a morte e nos chama para a vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para que eu possa explicar com mais clareza aquilo que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos dizer nessa expressão que nós acabamos de ler, eu preciso te ensinar uma expressão teológica. Eu sei que às vezes, quando nós ouvimos expressões teológicas, nós podemos torcer um pouquinho o nariz e pensar: isso é coisa de estudioso. Isso é coisa de gente que vive mergulhada em livros, em teorias. A letra mata, não é mesmo? Isso não é para mim. Mas a expressão que eu quero compartilhar com vocês, ela é importante, porque ela nos ajuda a entender de forma profunda esse brado de Jesus Cristo na cruz. Essa expressão, essa palavra é urke
kenosis. Esse termo ele foi criado por um teólogo alemão para explicar a ideia de um esvaziamento primordial, ou um esvaziamento original dentro da Trindade. Algo que aconteceu desde o princípio, antes de qualquer coisa existir. Ur é a palavra alemã para origem, enquanto kenosis é a palavra, o termo grego para esvaziamento. E essa doutrina, ela nos revela a ideia da Trindade, a realidade da Trindade, e nos convida a contemplar esse mistério da comunhão divina, onde existe humildade, onde existe amor, onde existe entrega dentro do próprio ser de Deus. Antes mesmo da criação, antes mesmo da encarnação e até mesmo da cruz, já havia um movimento eterno de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, existia ali uma doação mútua perfeita. E esse relacionamento entre as pessoas da Trindade é um mistério profundo, meus irmãos. Mistério esse que ultrapassa a nossa compreensão, mas que nos convida, em um ato de reverência, em adoração, nos humilharmos diante dele. E por mais que nós nos esforcemos para contemplar essa doutrina, jamais nós vamos conseguir explicá-la ou esgotar toda a sua profundidade. Ainda assim, meus irmãos, nós podemos afirmar, como povo de Deus, que dentro do relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo existe algo especial que distingue cada pessoa. E de forma particular, algo único que diferencia o Pai do Filho. E a teologia vai chamar isso de geração eterna. Isso significa que o Filho é gerado pelo Pai desde sempre. Ele não teve começo, ele sempre existiu. E aí surge a pergunta: o que é que isso significa para mim nos dias de hoje? Significa, meus irmãos, que o Filho compartilha plenamente a essência do Pai. Tudo que o Pai é, toda a sua natureza divina, é igualmente compartilhada com o Filho. O Filho é da mesma substância do Pai, eles possuem a mesma natureza. E para ilustrar isso de forma acessível a você, pensem no meu pai, Jefferson, que está aqui. Em alguma medida, nós compartilhamos da mesma substância. Em alguma medida, nós somos parecidos e, por vezes, fazemos até a mesma piada. Nós temos um DNA comum. E na Trindade, isso acontece em um nível infinitamente maior e eterno. O Filho é como o Pai porque ele é gerado do Pai, e essa geração envolve um movimento eterno de doação. E a doutrina da urkenose afirma que para que o Filho fosse eternamente gerado pelo Pai, o Pai precisou se doar, o Pai precisou se esvaziar, e ele faz isso num ato de amor eterno. E o Pai, ele se esvazia nesse sentido de oferecer tudo de si, a sua essência, a sua divindade ao Filho. E esse movimento eterno de doação é o que nós chamamos de urkenose, o esvaziamento primordial, o esvaziamento original de amor eterno do próprio ser de Deus. Mas no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos, meus irmãos, algo extraordinário, um movimento na direção oposta. Desde antes de todas as eras, o Pai sempre se deu em amor ao Filho, mas agora, no final da sua vida, na vida de Jesus, esse movimento é revertido. O Filho se entrega ao Pai, ele se dá de volta. E essa entrega, meus irmãos, ela acontece justamente nesse último brado de Jesus antes da morte. A filosofia costuma dizer que é perto da morte que nós começamos a compreender o sentido da vida. Costuma dizer que para aprender a julgar bem os valores da vida e entender aquilo que realmente importa, é necessário que nós vivamos sobre a sombra da morte. Ter mais estrada para trás do que pela frente. O famoso ditado popular nos diz algo semelhante: já estou mais para lá do que para cá.
E de certa forma, meus irmãos, essa sabedoria filosófica encontra eco nas palavras de Jesus, porque Jesus, no final da sua vida, ele devolve a sua existência ao Pai, e com isso ele está querendo nos ensinar algo essencial para cada um de nós. Uma vida que não é vivida em entrega ao Pai é uma vida vazia. Uma vida que não se torna um canto de louvor a Deus Pai perde o seu propósito. Viver sem ter como destino final o próprio Deus não vale a pena, meus irmãos. E é por isso que nesse último brado Jesus está nos declarando algo mais ou menos assim: Pai, se existe algo que faz sentido, que faz essa vida valer a pena, nesse momento de morte, nesse momento de dor, é este. Eu me volto para ti. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. E o verbo, meus irmãos, aqui usado, entrego, ele é riquíssimo. Ele traz a ideia de voluntariedade. Jesus, ele não foi vencido. Ninguém tomou a sua vida. Ele a deu livremente. E esse movimento de entrega é um clamor, é uma súplica, é um grito para mim e para você, do tipo: cristão, povo de Deus, só vale a pena viver se a nossa vida for entregue em última instância ao Pai. Só faz sentido existir se no final da nossa vida, a nossa vida voltar para as mãos dEle. E meus irmãos, esse brado de Jesus é uma declaração de propósito. É uma palavra que revela o sentido da nossa existência. É como se o próprio Jesus estivesse declarando para cada um de nós: se no fim de tudo, se no nosso leito de morte nós não pudermos dizer sinceramente: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, então a vida que nós vivemos não valeu a pena. E sinceramente, meus irmãos, eu não sei se você é como eu, mas muitas vezes a gente perde, e a gente se perde nessa vida com coisas que roubam a nossa essência, com coisas que drenam a nossa saúde mental, com coisas que roubam a nossa alegria, o nosso tempo, o nosso coração. A gente vive achando que nasceu para construir uma carreira, e a gente gasta a nossa vida nisso. Nós acreditamos que nós estamos aqui para ganhar dinheiro, e nós somos consumidos por essa ânsia insaciável, desenfreada todos os dias. Nós pensamos que o sentido da vida está nos diplomas, nos títulos, na aprovação, no status. Nós queremos chegar ao topo, ter 1 milhão na conta, ser reconhecido, ser aplaudido, ser admirado. Mas na cruz o Senhor Jesus está nos dizendo algo radicalmente diferente. Só vale a pena viver, povo de Deus, se essa vida for devolvida a Deus Pai. Se a nossa existência não encontra sentido nele, então tudo é vão, tudo é vazio, tudo perde o sabor, tudo perde o seu propósito. E meus irmãos, Jesus, ao declarar na cruz: Pai, eu entrego o meu espírito em suas mãos, ele não está apenas encerrando a sua jornada de vida. Ele está aqui reafirmando o estilo de vida que ele sempre teve. Desde o seu nascimento até a cruz, Jesus viveu em rendição, em obediência e em total confiança ao Pai. Entregar o Espírito, meus irmãos, não é um movimento reservado para o final das nossas vidas, mas um propósito diário de quem vive essa vida de verdade. Jesus nos mostra que a vida que realmente vale a pena ser vivida é aquela que no final de tudo pode ser entregue de maneira confiável nas mãos do Pai. Ele está dizendo para nós: povo de Deus, essa é a vida que faz sentido, essa é a vida com direção, essa é a vida que tem destino e um propósito eterno. Essas mãos, meus irmãos, que foram perfuradas, não apenas contêm cicatrizes, mas nela tem o testemunho de um amor que conhece cada um de nós pelo nome. E como diz Isaías, jamais vai se esquecer daqueles que lhe pertencem, como se tivesse gravado os seus nomes em sua própria mão. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Semanas atrás, eu estava conversando com um moço, e ele me disse algo com bastante convicção: Felipe, o propósito da minha vida é casar e ter uma família. E eu, com todo respeito, respondi a ele:
Meu amigo, eu lamento pela sua futura esposa. Eu lamento por você, por estar colocando todo o peso de sentido da sua vida sobre um casamento e sobre uma família. Na hora ele ficou um tanto desconcertado e tentou justificar, mas a Bíblia não afirma e não diz que o casamento é uma bênção? Que formar uma família faz parte do plano divino a cada um de nós? Eu disse, sim, o casamento e a família são uma bênção, são um dom de Deus. E se Deus te der uma esposa, meu irmão, Ele espera que você a ame, que você seja fiel, que você cuide dela com temor, que você conduza o seu lar com sabedoria, e você crie os seus filhos com responsabilidade. Mas o que eu quero te lembrar é que isso não é o propósito final da sua vida. O seu casamento não é o seu fim. Ter uma família não é o seu destino final, meu irmão. Todas essas coisas sim são dádivas, mas não são o seu Deus. Nós fomos criados para Deus, meus irmãos. E tudo que nós vivemos, casamento, filhos, trabalho, ministério, só encontra sentido de ser e razão de existir se a nossa vida estiver voltada para Ele. Nós fomos chamados a viver aquilo que a expressão em latim vai dizer, corandel, que significa diante de Deus, ou na presença de Deus. Isso significa, meus irmãos, que toda a nossa vida e cada detalhe está diante dos olhos do Senhor. E em virtude disso, nós somos chamados a honrá-lo com tudo que nós somos e com tudo que nós fazemos. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme A Redenção, que fala sobre a história de vida do pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um cristão profundamente comprometido com a fé e com a justiça. E além do seu trabalho teológico e pastoral, Bonhoeffer participou da resistência contra o regime nazista. E ele esteve envolvido com um grupo que planejava matar e eliminar Adolf Hitler, numa conspiração conhecida como Operação Verônica. E no final da sua vida, ele foi preso por essa participação na resistência e ele foi levado à execução em 1945. E as suas últimas palavras, antes de ser enforcado, foram: "Este é o fim. Para mim, o começo da vida." Em outras palavras, meus irmãos, o que Bonhoeffer entendeu e está nos dizendo é algo essencial. A morte não é o fim, mas uma passagem para a verdadeira vida na presença de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não é derrota, a morte é retorno, a morte não é ruptura, a morte é reencontro. É quando tudo aquilo que foi vivido corandel diante de Deus, finalmente, meus irmãos, encontra a sua plenitude de existir no próprio Deus. O fim da nossa vida, meus irmãos, é que ela volte ao Pai. Amém? Em segundo lugar, esse brado do nosso Senhor Jesus Cristo é um brado de segurança. Jesus, ele diz: "Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito." E aqui ele está fazendo para nós uma declaração de confiança total. No texto de Mateus 26, você não precisa abrir, mas pode acompanhar comigo. Jesus ele está no Getsêmani, orando, e diz aos seus discípulos: "Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores." E no verso 46 ele diz: "Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai." Jesus havia sido entregue nas mãos dos homens, e a pergunta que fica para nós aqui é: o que Jesus encontra nas mãos dos homens? Jesus encontra traição, dor, angústia, morte. Nas mãos dos homens ele foi cuspido, questionado, zombado. "Se é mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo." Foi açoitado, humilhado e por fim foi crucificado. Mas agora, meus irmãos, na cruz, Jesus está fazendo um movimento, está nos dizendo mais ou menos o seguinte: chegou a hora de dizer e de deixar as mãos dos homens. O que acontece aqui é o encerramento da ação humana sobre Jesus e a sua entrega direta ao Pai. "Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito."
Portanto, essa é uma declaração de segurança, porque nas mãos do Pai, a dor termina, a angústia se desfaz, o sofrimento encontra consolo, e a morte tão temida, meus irmãos, ela perde o seu poder. Jesus sabe, nas mãos de Deus, a história muda. E, meus irmãos, a mesma verdade se aplica a cada um de nós hoje. Quando nós não colocamos as nossas vidas na mão do Pai e acabamos por confiar nos homens, inevitavelmente nós encontramos frustração, mágoa, dor e decepção. E aqui, meus irmãos, eu não estou fazendo um discurso de coitadismo, como se o mundo fosse mau e nós fôssemos apenas as vítimas. Porque Jesus mesmo prometeu a cada um de nós que seríamos perseguidos, que seríamos odiados e que seríamos rejeitados, assim como Ele foi. Isso faz parte da caminhada cristã. Mas o ponto aqui é, todas as vezes que nós confiamos a nossa vida a estruturas humanas, nós seremos feridos. Todas as vezes que nós confiamos em homens, nós seremos decepcionados, porque a mão dos homens nunca é um lugar seguro. E por isso que o brado de Jesus é um brado de segurança verdadeira. Nas mãos de Deus, o sofrimento tem fim, a angústia tem cura, a história não termina em um túmulo. E você não precisa ir muito longe nos evangelhos para ver isso acontecendo. No terceiro dia, Deus ressuscita Jesus dos mortos. 40 dias depois, ele é elevado ao céu. E hoje, Jesus está sentado num trono de glória. E existe uma promessa para cada um de nós. Nós também reinaremos com ele. Os santos, o povo de Deus, eu e você, nós participaremos do reino de Cristo, não como súditos distantes, mas como co-herdeiros sentados com ele em glória. Onde o cabeça da igreja, Jesus, está, o corpo, eu e você, um dia também estará. Mas isso, meus irmãos, só é possível se a nossa vida estiver entregue nas mãos do Pai. O nosso erro constante é achar que nas mãos dos homens nós encontraremos segurança. E a gente pensa que um plano de previdência, um bom salário, filhos bem-sucedidos e bilíngues, uma carreira sólida, vão nos trazer estabilidade. Mas a segurança verdadeira só vem quando nós dizemos como Jesus: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É nas mãos dele, meus irmãos, que nós encontramos descanso, direção e segurança eterna. Quando eu era adolescente, na igreja onde eu cresci, todo ano nós tínhamos um acampamento radical para os meninos, daqueles bem intensos. Os celulares, eles ficavam em casa, nós fazíamos trilhas no meio do mato, nós enfrentávamos aí todo tipo de desafio, desde matar uma galinha até pescar o próprio almoço. Nós participávamos e fazíamos com um sorriso no rosto. E pela noite, costumeiramente, era a hora da fogueira e das conversas ao redor dela. E a gente voltava para casa coberto de barro, as mamães adoravam, com um cheiro nem um pouquinho agradável, mas com o coração cheio de boas memórias. E graças a Deus, eu sei que você está pensando nisso, e eu vou falar sobre isso, não existia, naquela época, esse negócio de legendários. Ou se existia, a gente nem sabia. Eu sei que esse é o assunto da moda entre os web-crentes, né? E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Qualquer movimento, meus irmãos, e qualquer discurso que fala sobre masculinidade e feminilidade e promete qualquer tipo de redenção, por mais sutil que seja, sem ter Cristo como fundamento e destino, é anátema, é demoníaco. Porque no final das contas, isso não é nada mais, nada menos do que um ansiolítico para corações perdidos. Esse ansiolítico, ele alivia o desconforto momentâneo, mas não cura a alma, nem confronta a realidade da eternidade. E sinceramente, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, como discípulo de Jesus, você não precisa se expor ao ridículo na rede social para dar respostas que só o Evangelho encarnado em Cristo pode oferecer. O mundo é transformado pela verdade, sim,
mas pela verdade que é anunciada com sabedoria e no poder do Espírito Santo, e não por opiniões apressadas, moldadas pela ansiedade da cultura digital. A igreja, ela anda desesperada, maluca, por relevância. Quer ser notada, quer ser aplaudida, quer ser aceita, mas infelizmente pelos motivos errados. Meus irmãos, em nome de Jesus, não foi por esse caminho que nós fomos chamados a seguir. Influencer do mundo, nós precisamos nos fazer a seguinte pergunta: a gente está querendo curtida ou nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz? Cristo não morreu, meus irmãos, para que a gente fosse popular. Ele morreu para que a gente fosse fiel. Amém? Voltando para a minha história. O clima ficou tenso, né? E nesse acampamento, nós fazíamos diversas atividades diferentes. E uma das atividades que mais me marcaram foi uma escalada que a gente fez com cordas em uma pedra no meio da mata. O instrutor era um ex-forças armadas, daquele que impõe respeito, sabe? Em silêncio. E ele nos levou até uma enorme pedra no alto da encosta. E todos logo pensaram, é aqui que nós vamos prender o equipamento. E a maioria dos meninos correu empolgada na direção dessa pedra. Mas aí, esse instrutor nos interrompeu com firmeza. Falou assim: pessoal, rapaziada, nunca coloquem a corda de segurança de vocês em algo que só parece ser forte. A gente ficou sem entender, porque a pedra era enorme, parecia firme, parecia segura, mas então ele nos mandou encostar nessa pedra. E para nossa surpresa, essa pedra balançava. Aquela imensa rocha, ela não fazia parte da base da montanha. Ela estava apenas ali, apoiada, solta, instável. E depois, ele nos levou a um canto um tanto mais discreto e apontou para uma pedra menor, quase desapercebida, e disse para nós: é aqui que vocês devem confiar, porque esta pedra está enraizada na montanha. Ela faz parte do todo. E, meus irmãos, como essa lição ficou marcada para mim. Porque na vida, às vezes, a gente se encanta com aquilo que é grande, com aquilo que é impressionante, com aquilo que é visível, não a igreja. E nós achamos que nós podemos colocar a nossa segurança ali. Uma promoção de emprego. Uau! É aqui que eu vou firmar a minha vida. A irmã solteira, vem aquele cara bonitão, alto, simpático. Logo ela pensa: agora sim eu posso colocar a minha esperança nesse rapaz. Sabe de nada, inocente. Coisas grandes nem sempre são firmes. O que realmente nos sustenta, o que realmente é seguro, muitas vezes está escondido, está discreto, mas profundamente enraizado. Por isso, quando Jesus Cristo nos diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Ele está fazendo um brado de confiança, um brado de segurança. Ele não se entregou, e Ele não entregou o seu espírito àquilo que parecia forte, mas aquele que realmente é, ao Pai. Ele não descansou na força dos homens, mas na fidelidade do Deus que não falha. E finalmente, meus irmãos, para nós caminharmos para o final, repare o que diz o texto de Lucas, mais à frente, no verso 47. Eu sei que meu pai, na semana passada, fez uma aplicação sobre esse texto, mas eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente, este era um homem justo. Veja, meus irmãos, ao entregar o seu espírito ao Pai, ao encontrar em Deus a sua segurança e voltar literalmente para Ele, o Senhor Jesus Cristo se tornou razão de louvor. O texto nos mostra que o centurião louvou a Deus justamente por ter presenciado esse momento final de Jesus, o sacrifício completo, a oferta de si mesmo. O nome de Deus Pai foi honrado por conta dessa entrega voluntária de Jesus. E, meus irmãos, a minha implicação e a aplicação desse sermão, ela é muito simples, ela é muito direta. Quando nós também dizemos: Pai, aqui está a minha vida,
quando nós paramos de buscar segurança nas coisas desse mundo, nos propósitos humanos, nas expectativas das pessoas, e passamos a viver com o coração voltado para o nosso Deus, o nome dele é honrado através de nós. Jesus foi missionário, meus irmãos, e foi missionário até na cruz. Ao entregar a sua vida, ele fez um romano, um centurião, alguém que estava fora do povo da aliança, glorificar o nome de Deus. Mesmo na morte, Jesus estava cumprindo o seu propósito, fazer o nome de Deus conhecido e exaltado. Mas a verdade, meus irmãos, é que infelizmente, muitas vezes nós vivemos como quem quer construir o próprio império. Os nossos castelos, os nossos planos, as nossas seguranças. E aí vem Jesus e nos mostra outra coisa. O verdadeiro propósito da vida é entregar tudo. É dizer, toma tudo, Senhor, porque eu não vivo mais para mim. E eu quero que o teu nome seja honrado e exaltado e glorificado. E a Páscoa é sobre isso, meus irmãos. A Páscoa não é sobre nós, é sobre o Pai sendo glorificado por conta da entrega do Filho. É sobre o sangue derramado, o cordeiro perfeito que foi imolado, o corpo partido, o sacrifício completo, para que o nome de Deus fosse honrado. A Páscoa não é sobre você, é sobre o Pai sendo glorificado, porque Jesus se doou por completo. E a gente se entrega de maneira plena, sem reservas, porque no final das contas não é sobre nós, é sobre Deus. E Jesus, ele encarnou e viveu essa realidade. É algo que o catecismo de Westminster, desde o século XVII, nos lembra. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, se essa Páscoa não te levar a refletir quais são os verdadeiros propósitos da minha vida, onde está e onde é que eu estou colocando a minha segurança, e para o que eu tenho gastado a minha vida, me perdoe, meu irmão, se não for sobre isso, essa Páscoa não serviu de nada para você. Mas se você olhar para a cruz, você vai entender que a vida que faz sentido é aquela que é voltada para Deus. A segurança só existe no plano perfeito dele. E o nosso propósito maior é fazer o nome de Deus conhecido. Então aí você vai poder dizer como Jesus, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se não for assim, então fechemos as portas e vivamos para nós mesmos. Mas se for assim, se for essa verdade a nossa vida, isso vai nos transformar. E o Pai vai ser glorificado por meio de nós. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. E derrame da sua graça sobre cada um de nós. Feliz Páscoa. Jesus vive. Baixe a tua cabeça por um instante. Vamos a Deus em oração. Eu quero te convidar a uma reflexão muito simples. Enquanto o louvor se aproxima para nos conduzir em adoração a Deus, gostaria de convidar você a orar ao Senhor aí no seu lugar e dizer a Ele, e a perguntar a Ele, Pai, onde eu tenho gastado a minha vida? Me mostre, Senhor, os lugares errados onde eu tenho desperdiçado o meu tempo, a minha energia, o meu coração.